Graças a Deus estamos aqui essa manhã. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, nosso aulão, né? Hoje o quarto domingo, também sendo o último desse mês. Graças a Deus estamos caminhando bem. Nosso objetivo hoje é tentar concluir esse primeiro parágrafo da confissão do capítulo 21, é isso? Sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência, certo? E eu estou aqui só tentando abrir o meu. A tecnologia é bom, mas fica também um pouco dependente, né? Aí para me ler, não dependendo aqui do slide, mas concomitante aqui ao que está aparecendo para os irmãos. Mas enfim, eu quero ler mais uma vez o enunciado do primeiro parágrafo da confissão e dizer de onde nós vamos prosseguir hoje e caminharmos, claro, paulatinamente, com os tópicos que nós tentaremos aqui trazer uma explanação, embora, claro, nós saibamos que não temos como exaurir o assunto. Mas deixa eu ler aqui juntamente com os irmãos, acompanha aí, né? A liberdade que Cristo comprou para os crentes sob o Evangelho consiste em sua liberdade da culpa do pecado, nós vimos isso, da ira condenatória de Deus e do rigor da maldição da lei. Todos esses pontos nós consideramos domingo após domingo, ponto a ponto. Na sequência, afirma, também consiste na libertação do presente século mal. Nós vimos a importância também de sermos libertos desse mundo. Da escravidão de Satanás, vimos como o diabo atua nos filhos da desobediência, ou seja, todos aqueles que não servem a Deus, de fato, têm o diabo por seu pai. Jesus fala isso até mesmo para os fariseus, em João 8,44, sendo eles até herdeiros, né, se assentavam na cátedra de Moisés, como fala Jesus ao censurar os escribas e fariseus do Evangelho de Mateus. Eu acho que é por conta da distância ali, que eu lembro que o Mozinha colocou para cá. Aí eu acho que está dando essa pequena dificuldade aí. Então, prosseguindo, fala do domínio do pecado, do mal das aflições, do temor e aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Então nós consideramos todos esses pontos e findamos, eu creio, com a referência de 1 Tessalonicenses 1,10, não falha a minha memória, o meu aqui abriu, deu certo, onde o apóstolo Paulo, mencionando a questão da condenação eterna, Paulo nos diz exatamente isso, foi onde nós paramos, né? 1 Tessalonicenses 1,10, e é o slide de número, acredito que é o 20, né? Pronto. Estamos ok? Vamos nós agora? Então, nós exatamente vimos essa referência, 1 Tessalonicenses 1,10, e para guardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, nesses primeiros pontos, nós consideramos aquilo do que negativamente Cristo nos livrou. Não é? Nós consideramos isso. A culpa, pecado, enfim, o mal das aflições, a ação de Satanás, o presente século mal, enfim, e claro, assim, a maldição da lei e a condenação eterna. Então, veja como o desenvolvimento do pensamento dos nossos irmãos, né, que elaboraram a confissão, visa exatamente chegar no ápice daquilo que é o mais terrível, que é, claro, a condenação eterna. Mas mostrando como isso, passo a passo, e gradativamente caracteriza a ruína da humanidade sem Deus, sem Jesus Cristo, nosso Senhor. Então perceba isso, né? O pecado ele sempre vai numa crescente, trazendo por fim o quê? A condenação eterna. Então é importante entendermos isso. A miséria, ela é real no nosso presente século, ou seja, no mundo em que nós estamos, em toda a ruína que nós consideramos de uma vida sem Deus em Cristo, e ainda culminará, né, na ira de Deus manifesta na condenação eterna. Se nós parássemos aqui e disséssemos assim, graças a Deus, fomos livres da culpa, fomos livres do domínio do pecado, fomos livres da maldição da lei, fomos livres do domínio de Satanás, do presente século mal, etc, etc, e graças a Deus da condenação eterna. Mas aí é que vem a beleza do Evangelho. O Evangelho, ele não se contenta em nos dar apenas isso, sendo isso já muito. O Evangelho nos traz muito mais. É isso que a Escritura vai apresentar para nós, né? Ou seja,
Deus não se satisfez, entendam só, em apenas nos livrar do mal. Ele nos outorgou a si mesmo como o maior bem. Então, além de nos livrar da culpa e da condenação, Ele nos quer perto dEle. Ele nos quer próximo a Ele, né? E aí se harmoniza bem com aquilo que o irmão Leão estava pregando, né? Da realidade do culto, né? E de nós entendermos a importância e a singularidade do culto. Nós somos libertos de um jugo de escravidão, mas somos levados a um jugo, como o próprio Senhor Jesus fala, que é, como é que ele fala? Meu jugo, meu fardo é suave, né? E o quê? Meu jugo leve. Enfim, pode também trocar aí, que os dois são leves, é suave, da mesma forma. O que acontece é que nós deixamos a escravidão de Satanás para servirmos a Deus. E nisso está a nossa maior alegria. Isso é tão sublime, que quando Pedro vai falar em um dos seus discursos acerca de Jesus, ele diz que Deus ressuscitou o seu santo servo. Quem é o santo servo de Deus? Quem é? Jesus. Mas ele é Deus. Mas ele se fez o quê? Servo. Porque servir a Deus é a maior glória, a maior dádiva, a maior alegria que pode existir. Então Deus é primeiramente ele o seu próprio servo, na pessoa do seu filho. Então, servir a Deus não é escravidão, servir a Deus não é pesar, servir a Deus não é amargura, servir a Deus é a dádiva, é a bênção maior, é o júbilo maior, é o gozo maior. Então, nisso de fato, como bem colocou o irmão na exposição hoje, está a glória do homem e a ruína do homem. O culto ele tem exatamente isso, seu aspecto letal e seu aspecto vital. Culto, para nós que estamos aqui, ele pode significar uma dessas duas realidades. Alguns aqui estão cultuando para a morte, que é isso, pastor? Sim. Olha o exemplo de Nadab e Abiú. Olha o exemplo de Ananias e Safira. Olha o exemplo, como nós vamos observar ali, do próprio Datã, Coré e Abirão, que se diziam ser servos do Senhor e serviam a Deus, e Deus fulminou a todos eles. Né? Então, o Evangelho, usando também um paralelo didático do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2, Paulo vai dizer que o Evangelho é cheiro de vida para aqueles que se salvam e cheiro de morte para aqueles que se perdem. Então, o culto ele traz vida e ele traz morte. Ele traz vida para aqueles que realmente estão maravilhados, encantados, enamorados da beleza de Cristo, e traz morte para aqueles que fazem da religião em Cristo um pacote para calar e sossegar apenas a sua consciência. Então é muito bom nós considerarmos isso em nossa espiritualidade. Por quê? Porque a confissão ela vai destacar isso, que além de nos livrar de todos os males, o Senhor quer que nós tenhamos acesso a Ele. De fato, o que Deus está dizendo é o seguinte: eu livrei você da culpa, eu livrei você do domínio do pecado, eu livrei você da maldição, eu livrei você de todas as coisas, da condenação eterna, para que você venha para mim. Mateus 11, 28, Jesus diz, o quê? Vinde a mim. Acesso a Deus. Não é para você pautar a sua vida. Por isso, é aí que vem um exercício que é muito importante para nós. Né? Eu lembro isso, um pastor colocava no boletim da igreja, quando termina o culto, né, quando termina a liturgia do culto, se inicia a liturgia da vida. O domingo é pontuado para você no domingo? Se for, o culto é morte. Estão entendendo? Se para você é apenas a missa protestante, né, onde você chega e cumpre ali os sacramentos, e depois a sua vida de segunda a sábado, né, ela é a sua vida, é Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Então o culto para você é morte. Agora, se o domingo ele ateia a chama no teu coração, para ela ficar ali, flamejante durante a semana toda, e vem as lutas, vem as tentações, aí quer apagar, né? Mas não apaga, por quê? Porque eu não vi apagar o pavio que fumega. Até chegar o outro domingo e o Senhor colocar mais óleo, mais fogo para você, mais óleo para você, mais unção para você, porque a chama que é em você, fui eu que acendi. Não é fogo estranho. Fogo estranho eu extermino, como fiz com Nadab e Abiú. É muito importante isso, nós entendermos isso. Culto, a vida, a sequência do culto.
né? Estarmos atentos a quem Deus é. O primeiro pensamento ao despertar, né? O meu comer, o meu relacionar com os meus familiares, enfim, como é o meu dia, como é a minha vida, é culto, é adoração a Deus. Então, Deus nos livrou disso tudo, não para dizer assim, agora vão, né, e façam qualquer coisa, não. Como nós pregamos domingo passado, o filho de Timeu teve os olhos abertos, ele viu a beleza de Cristo e ele seguiu a Cristo, glorificando a Deus, e os demais que estavam ali também se maravilhavam ante o seu testemunho. Então, veja essa referência de Hebreus 4, verso 16, está escrito, isso está escrito de forma da primeira pessoa e do plural, né? Acheguemo-nos, o autor, ele admoesta, ele exorta os crentes, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Né? Tem alguns cantos que a gente canta, a gente às vezes não para para pensar, a gente canta aquele hino, né? Leva-me à sala do trono, né? Pelo novo e vivo caminho. Está pautado nesse texto de Hebreus 4, que Jesus abriu o caminho mediante a sua carne, o véu, foi aberto o caminho. Então, nós temos a liberdade de nos achegarmos a Deus. Por isso que o autor usa essa linguagem. O trono é um trono de graça. Eu não posso deixar aqui de lembrar da realidade de Esté, quando foi falar com o rei, né? Quando ali o camarada lá, o gente boa, como é o nome dele, o Amã, né? Menino bom, né? Amã queria exterminar os judeus, né? E Esté, então, ela ali, instada, né? Por Mordecai e Mardoqueu, como está a sua tradução aí, ela faz aquele jejum com as suas servas e vai adentrar na presença do rei, que era seu marido. Mas ele era um rei. E ela não podia adentrar de qualquer maneira ou a qualquer hora. Se alguém adentrasse a presença do rei sem ser por ele convocado, ele poderia designar o mesmo, se sentenciar à morte. A não ser que o rei estendesse o cetro, e a pessoa tocava na ponta do cetro, significava favor por parte do rei. Então Esté entrou arriscando a sua vida. Lembra que o rei, isso tinha um histórico, viu? O rei já tinha deposto uma rainha, quem é que lembra o nome dela? Vaste, né? Por conta de quê? Desse tipo de coisa, desse tipo de afronta à realeza. Ela foi deposta como rainha. Por quê? Porque ela não quis fazer parte ali do momento em que o rei estava, né, alterado com vinho, se apresentar a beleza dela diante dos seus convivos. Então, a pena nesse contexto aí, para Esté, era a morte. Então, ela precisava que esse trono manifestasse ela o quê? Graça. É interessante como toda a Escritura aponta para Cristo, né? Então, Esté adentrando ali, ela, e agora aí o rei olha para ela e estende o cetro. O que queres, né, rainha Esté? O que queres de mim? Então, isso para nós é muito maravilhoso. Nunca a presença daqueles que amam a Deus será para os mesmos sinônimos de morte na presença desse Deus. Nunca. O trono é de graça. Todo trono ele é inatingível, ele é cercado de seguranças, ele é cercado de, enfim, de recomendações, de referências, pessoas que você nunca vai ver na sua vida. Por exemplo, eu nunca, pensando num cargo menor da nossa sociedade executiva, eu não lembro nunca ter tido acesso ao prefeito de Fortaleza. Muito menos ao governador do estado, né? Nem ao presidente da República. Mas eu tenho acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, Cristo comprou isso. Ele garantiu isso. Trono de graça. E não é um trono no qual você vai chegar, entenda, isso é interessante, né? Entenda os dois lados da minha fala, que às vezes não tenho como contemplar tudo. Não é um trono, entenda, de prestação de contas. Você chega diante de Deus e Deus, vamos lá, vem aqui minha Bíblia. Bichinho da vida torta, diga o que você quer. Né? Eita, língua grande. Olhou porque não devia. Ixi, tu gosta de uma fofoca, meu Deus. Você fala, o que você quer? Não é um trono em que Deus lança em rosto. É um trono que aqueles que se chegam a Ele, Ele diz, vem a mim, eu vou lhe limpar, eu vou lhe perdoar, eu vou lhe purificar. É um rei que tem prazer em ser bom. É um rei que tem prazer em abençoar. Tanto que o texto vai dizer qual o propósito de nós chegarmos a esse trono. É recebermos misericórdia. Acharmos o quê? Graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, é um Deus que nos serve.
É um Deus majestoso e glorioso que tem prazer em nos servir. Então esse acesso é sublime, ele é maravilhoso. O que é que eu quero diante de um Deus desse? O que é que eu quero, ou seja, se não adorá-lo, se não glorificá-lo? Por isso a razão da importância e da sublimidade do culto. Não existe nada mais importante na vida de um cristão do que cultuar a Deus, né? Por isso que os catecismos trazem isso. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, irmãos, lembrem disso, né? Eu volto a dizer essa realidade. É uma coisa completamente inconcebível, vou dizer isso aqui novamente, impensável, um crente ficar sem adoração e afirmar ser crente. Certo? E afirmar ser crente. Não tem como isso. Não, eu sou crente, mas eu estou desigrejado. Não existe isso. Eu sou crente, faço isso online. Não existe isso. Veja, acheguemo-nos. O próprio autor sagrado se inclui. Ele não está dizendo que vai sozinho adorar a Deus. E o Salmo 122 foi lido hoje, diz: alegrei-me quando me disseram. Pessoas chegaram para esse vamos. Mais uma vez aí, primeira pessoa do plural. Vamos nós vamos à casa do Senhor. O acesso a Deus em graça, a adoração a este Deus, o louvor a este Deus, o serviço em amor a este Deus. Certo? Isso realmente, eu fico aqui ainda pensando mais na limitação das minhas palavras, no que ainda acrescentar quanto a essa singularidade, a sublimidade, né? De como o culto, ele molda a nossa vida, né? Eu vi na palavra que o irmão Leão pregou, a questão da... é muito belo aquilo ali em Esdras, né? O povo conclamado, a primeira coisa que é a casa do Senhor. Né? A primeira coisa não é o Ministério da Defesa, a primeira coisa não são as estruturas do Sinédrio, a primeira coisa não consiste em estabelecer a agricultura. A primeira coisa que um povo precisa, a primeira coisa, a primazia na vida de um homem sempre é a adoração. Sem adoração vem, vamos até rimar, sem adoração vem putrefação. Vai observar. O camarada começa a se ausentar do culto, começa a enfeiar, pode observar. Começa a ficar guenzo. Você vai falar com ele, aquela... A pessoa... O mundo domina, vai secularizando a pessoa. A pessoa vai enfeiando. Eu lembro da época, contexto pentecostal, que a pessoa fala assim, vixe, já está perdendo até o brilho. Ó. Mas não é, porque a pessoa vai, né? Sei lá, acho que vai galvanizando, né? Uma coisa assim. Né? Rapaz, sem culto, sem vida, sem culto, sem graça, sem culto, enfim, não temos como prosseguir. Então, às vezes, eu falo isso aqui, de repente até vamos dizer assim, um desabafo mais pastoral. Mas eu tenho que ser pastoral com a igreja mesmo, né? Eu penso, não vou para o culto não, que o pastor aqui não veio me visitar. Isso é mesmo, por minha causa. Esse pecador aqui vai mudar a tua história, mudar a tua vida. Não, mas é importante. É mesmo, é importante do que você adorar a Deus. Não, mas o Senhor me magoou. É mesmo, rapaz. E o culto? Não, mas eu não posso cultuar o Senhor. Isso é mesmo. Eu sou maior do que Deus. Eu impacto a tua vida nesse sentido assim. Rapaz, é mesmo. Às vezes aquelas coisas eu fico, sabe, faça isso não. Olha, eu gosto de sempre lembrar isso. Não sei se os irmãos sabiam, Jesus era crente. Vocês sabiam isso? Jesus era crente. Ele ia para a sinagoga todos os sábados, embora o conceito de sinagoga ele não fosse estabelecido na lei. É para quem fica aquele negócio, tal, não pode tal coisa, porque às vezes essa questão do princípio regulador do culto cria umas coisas, né? Sinagoga não estava na lei, né? Mas enfim, o que estava na lei era o templo. Mas ele ia para a sinagoga. Chegar lá na sinagoga, ele via quem? Só o menino bom dos fariseus e escribas. Fariseu é sinônimo para a gente de quê? Hipocrisia. Mas Jesus estava lá. E é prova de que ele era tão assíduo que quando ele chegava lá, deram a ele o rolo do profeta Isaías para ele ler. A escritura não era de acesso de todo mundo, até porque uma cópia era caríssima, uma coisa sagrada, eles tinham todo um cuidado com o manuseio. Então, Cristo era
tão assíduo na sinagoga, embora lá tivesse muitos hipócritas e falsos religiosos, que deram a ele o livro do rolo do profeta Isaías. E eu gosto sempre de lembrar disso, quando ele lê lá, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É Isaías o quê? 61, né? Não tinha capítulo nem versículo. Aí pega o rolo. Quantos metros tem um rolo do livro de Isaías? O quê? 9 metros, né? É mais ou menos isso aí, não é mais, né? Mas um rolo enorme. Jesus abriu no capítulo, no versículo certo, só no marcador de texto daquela época. Sabe o que era? Só na munheca. Ó. Ele conhecia onde estava. Ele é aqui. E ele não tinha esse rolo em casa. Tem desculpa para não estar adorando a Deus na igreja? Com mais graça, mais poder, com acesso ao trono. Tem desculpa para não vir adorar o Senhor. Eu lembro da... Spurgeon fala na autobiografia dele, e eu falei aqui para os irmãos, eu acho isso muito belo. Mencionei isso essa semana para alguém, não lembro quem. Que ele disse que com quem ele aprendeu mais teologia foi com a cozinheira do colégio lá que ele estudava, né? E ele disse que ele, como era membro de igreja independente, antes de ser batista ainda, que o pai dele, o avô dele, era um pedobatista, depois Spurgeon, ele passa a ser batista, mas ele não ia para a igreja anglicana, que era a igreja oficial. Mas o que dá a entender pelo relato dele é que a cozinheira ia. E ele disse que aprendeu mais calvinista com ela do que com qualquer outro teólogo nesse sentido. E aí ele encontrava ela na escola e perguntava assim, e o culto dela, ela foi muito bom. Ele disse assim, bom, se é o pregador lá, pregou muita coisa errada, mas em tudo que ele afirmava, eu colocava um não, aí eu ouvi o evangelho. Ou seja, aí ele, como foi? Ele disse, não, porque tudo que ele falava, eu botava o contrário, e dava certo, era o evangelho. Como estava pregando tão torto, que ela descolocava um não, aí já virava o evangelho. Aí ele disse, rapaz, que coisa impressionante. Aí ele disse, mas como é que você insiste em ir para a igreja mesmo assim? Ela disse, a galinha, quando ela procura alimento, isso a mantém viva. O ato de ciscar aquece ela. Então, o ato de eu ir à igreja, mesmo que eu não tenha uma palavra tão saudável, me mantém viva para o meu Senhor. Aí ele, rapaz. Então, às vezes, fica aquele negócio, não vou por isso, não vou por aquilo, não é? Irmãos, e muito mais com esse acesso a Deus. Na sequência, a confissão destaca também que nós, uma vez que temos esse acesso a Ele, nós vamos obedecer a Ele, emprestar-lhe também, ou seja, a liberdade que Cristo nos comprou, ela também consiste em que nós agora podemos prestar a Ele uma obediência, não por medo servil. E isso aqui para mim é o que eu chamo de o coração do Evangelho. Certo? É o centro do Evangelho. Lembra que a promessa de Jeremias acerca da nova aliança é que eu porei a minha lei aonde? Dentro deles, no seu coração. Na mente lhes escreverei a minha lei, gravarei no seu coração. Não vai precisar ninguém dizer assim, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. O crente conhece a Deus. É por isso que eu gosto da máxima que a minha esposa disse assim, crente não dá trabalho. Aí teve um irmão até que disse no seminário, mas como não dá trabalho as epístolas? Aí o irmão até falou, que eu lembro, foi até na época do Tiago, ele disse assim, não, o que o pastor está querendo dizer que não dá trabalho, é que mesmo dando trabalho, ele não dá trabalho. Qual o trabalho que o crente dá? Ele peca, ele falha, mas quando ele peca, ele pequei, Senhor, ô pastor me ajude, ô irmão me ajude, eu quero servir o Senhor. Porque a lei de Deus está gravada no seu coração e não tem quem apague. Foi escrito, como diz o apóstolo Paulo, pelo próprio Espírito de Deus em nossos corações. Então, a obediência a Deus não é por medo servil, nem de Deus, nem de homem algum. Nem de Deus, nem de homem algum. A gente não teme, a gente não tem medo de Deus. É muito importante isso aqui, porque essa é a chave que muda sua pregação, essa é a chave que muda sua criação de filhos, essa é a chave que muda seu relacionamento com seu cônjuge, essa é a chave que muda todo o seu viver. Eu estava vendo um filme ontem, às vezes eu fico procurando, às vezes os filmes de linha, vamos dizer assim, mais evangélica, às vezes são fraquinhas as atuações, né? O pessoal não, porque também, né? Tem uns atores assim melhores, né? Mas eu vi um ontem no Prime,
que traduziram como O Som da Fé. Não sei se alguém aqui já viu esse filme. Mas é interessante porque é baseado em fatos reais, né? Até brinca, registrado em cartório, né? Baseado em fatos reais. E um filho de um pastor. Mas o pastor em si, ele não tem essa realidade de obediência servil, dura. O filho dele cresce com ele, com essa toada do grande amor de Deus. Ele fala do perdão. Mas o pai dele faz parte de uma igreja que é aquela questão que na época, e nadar era pecado, porque nadar promovia luxúria, nadar, né? As roupas, aquela questão bem, sabe, bem engessada mesmo, né? Enfim, aquela coisa, né, do música do mundo, etc, etc. O fato é que o filho dele ele se destaca como cantor de rock, se afasta por conta de um líder lá da igreja que exatamente com essa dureza, diz que o diabo está dentro dele, né? Aquelas histórias e tudo. E aí ele vai ser cantor de rock, e quando ele retorna depois de uma experiência de quase morte, ele então começa a pregar o evangelho, né? Enfim, dentro daqueles parâmetros que a gente sabe ainda um pouco rasos, mas o que é interessante é que tem uma hora que é um confronto entre ele e o superintendente da igreja, né? E ele diz assim: você está pregando um evangelho que não traz santificação. Aí ele diz assim: por quê? Porque eu não estou dizendo as regras que você quer que eu diga? Aí ele diz: não, porque você exatamente tem que entender que o mundo, essas coisas, é pecado. Aí ele pegou o texto de 1 Timóteo, lá 1,15, assim, né? Fiel esta palavra de toda aceitação que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou Paulo diz o quê? Principal. Aí ele... E foi lançado no lago de fogo, tudo aquele que dizia... Tal, aí ele citava um texto de graça, o outro citava de condenação. De graça, de condenação. Eu achei muito interessante isso. Porque essa é a perspectiva em que você transita, até que você consiga entender que a obediência não é por medo. Né? Ou seja, haverá uma condenação eterna? Amém? Amém. A gente diz faquinha, né? Mas a gente tem que entender isso, que isso nos traz ao nosso coração, não o fato de que nós enfrentaremos a condenação eterna, nós vimos em 1 Tessalonicenses, que do céu se manifestará o seu Filho, que nos livrará da ira vindoura. Então, eu observo isso, que irão para o lago de fogo, sim, todo aquele que ama e pratica mentira, mas aqueles que seguem a Cristo, Paulo diz, nenhuma condenação. Aí o que é que eu faço diante disso? Eu digo, meu Deus, que maravilha, eu quero obedecer esse Deus, eu quero servir esse Deus, por esse amor manifestado na minha vida, de forma que eu não tenho nem como expressar, porque o meu destino, o rumo da minha caminhada, como de todos os homens, seria a condenação. Então, eu não sirvo a Deus, né? Isso é até uma coisa que a gente faz equivocada com os nossos filhos, né? É aquela questão de não entender isso e nem aplicar. Por isso que todos nós erramos, né? E geralmente o primeiro filho sofre mais, né? Não é assim, né? O primeiro filho, quem é o primeiro filho sabe, né? Aquele negócio, cuidado, vigia, o diabo e tal, aquele negócio, né? Aí o menino apanha mais, quando vem o segundo, é aquele negócio. Um é filho da lei, outro da graça, né? Aí quando vem o terceiro, aí é a libertinagem. Não pode. Né? Então, por quê? Porque a gente vai maturando na fé, e vai entendendo que servir a Deus é uma questão de amor. Quando a gente fala de amor, não fala aqui de amor romântico, nem de história, sabe? Eu falo do fato de que Jesus disse assim, olha, a quem muito se perdoou, a esse mais o quê? Amor. Então a mulher estava ali, ele fala para Simão, entrei na tua casa, tu não me saudaste com ósculo santo, não me deste água para lavar os pés. Essa mulher aqui, ela entrou, lava os meus pés com as lágrimas dela, enxuga com o cabelo, ela beija aqui meus pés constantemente. Mas sabe por que isso? Porque você se acha muito justo, a sua religião não faz você entender o que é de fato a verdadeira religião, que é o amor. É por isso que Paulo, 1 Coríntios ali, 13, vai colocar aquilo para os coríntios. É briga por dom, é briga por dinheiro, é briga pela mulher do outro, é briga por tal pregador. Paulo diz, gente, é amor. Se você amar a Deus, se você entender o amor de Deus, você vai prestar obediência a Ele, não por medo servil. Duas referências que eu coloquei, poderia colocar muitas outras aí, mas olha essa aí, de Lucas 1,74, que eu achei
curiosa essa citação, porque ela está ali, acredito que é o cântico acho que é do pai de João Batista, Zacarias, né? E ele vai dizer assim, falando sobre a manifestação da salvação, ele diz assim, de conceder-nos que livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Aqui não é a questão do temor, que é o princípio da sabedoria, é a questão de medo. Nada mais, nem diabo, nem mundo, nem ninguém pode impedir o culto. O contexto de Zacarias aqui, claro, vai destacar a opressão das nações em volta, de que Deus haveria, claro, de destruir os inimigos e nós o adorássemos sem temor. Mas isso, claro, aponta para uma realidade maior, cósmica até. Ser banido o diabo, a besta, falso profeta. Então nós vamos adorar a Deus sem temor algum, porque Ele mesmo não quer que nós cheguemos a Ele com aquela questão de... Né, é muito ruim, é muito diferente. Né, é muito diferente a autoridade tirânica de autoridade de respeito, da majestade de quem Deus é. E Ele diz, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Então perceba, a raiz da santidade é o amor. Por que eu quero me apartar desse pecado? Porque eu o amo. Por que eu quero viver na igreja, cantar, eu quero orar? Porque eu o amo. Aí você vai entender o salmista dizer, a tua graça é melhor do que a vida. Está lá no Salmo 63, né? Verso 3. Acho que é isso mesmo. Olha só, 1 João 4,18. No amor não existe o quê? Medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Toda seita se caracteriza pela escravidão dos seus adeptos mediante o medo. Estou vendo também outra série. Esse pastor está assistindo, né? Tem uns horários. Tem uns horários, tem uns dias, porque tem um dia que lança episódio, né? Enfim. Tem uma série que estou vendo que ela é interessante, ela é de origem polonesa. Olha, Polônia, interessante, né? Não tem tradição, mas a atuação boa, essa é boa, achei. Eu acho que o nome eu acho que é Niebo, que é céu em polonês. Ou é Niebo ou é Nebo. Aí, mas interessante o subtítulo que colocaram. Céu, um ano no inferno. Legal, isso eu gostei. Céu, um ano no inferno. Que é exatamente o camarada que ele passa a fazer parte dessa seita e por um ano ele vive o inferno no céu. E não é exatamente isso. O que acontece então? O camarada sempre começa muito amigo, cura, aquelas coisas, né? Sempre vem os prodígios da mentira, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2. E a pessoa acolhe a mentira, em vez de acolher o amor da verdade, o evangelho, né? E aí esse camarada isola exatamente as pessoas da sociedade, é sempre assim, né? É sempre esse o modus operandi, né? Numa espécie de uma fazenda, e as pessoas que estão, enfim, né, com crise, só que não falta nesse mundo a gente com crise, aí ele se aproveita daquela fragilidade, traz a pessoa para perto dele, amigo, aquela coisa, no momento ele já está se apresentando como o rei, ou como fosse o próprio Cristo, sempre assim. Né? E o que eu estou mencionando isso? O medo. É interessante que teve um momento em que questionaram a autoridade dele, ele pegou um galão de gasolina e ele derramou esse galão de gasolina, spoiler, ó, também do Nebo, né? Derramou o galão de gasolina, fez uma linha e acendeu. Aí ele disse, quem cruzar essa linha está fora do céu. O medo. O medo aprisiona. Certo? E aí quando alguns foram sair, até uma das mulheres lá, geralmente é a mulher que tem mais juízo nessas coisas, né? Do que homem. Aí ela disse, parou assim, ele ficou com medo, ele pode passar, é só uma linha. Mas o medo trouxe a ideia de que fora dali não há salvação. Então, os falsos pastores, né, enfim, hoje em dia, pregadoras, aprisionam os fiéis com medo. Os nossos dias tem a ideia de cobertura, né? Não é isso? Tem o microfone aí? Tem a ideia de cobertura, né?
se você sair debaixo da minha cobertura espiritual, você vai se arrebentar. Deus vai te pegar. Não existe isso no Evangelho. Pastor, em relação à questão de a gente ler Eclesiastes, nada de novo debaixo do sol, né? Tudo é como se fosse uma repetição. A gente pode olhar para os Gálatas e também fazer um paralelo com a igreja atual, onde muitos estão muito olhando para a questão de se justificarem, buscarem razões em si mesmo, e não olhando para a cruz de Cristo, que está tudo depositado nele, e trazendo. É verdade. É sempre assim, né? Você descentraliza Cristo e este crucificado e coloca no lugar, como Paulo vai falar aos Colossenses também, regras, enfim, várias invenções humanas para aprisionar as pessoas. Perfeito amor lança fora o medo, certo? Ora, o medo produz tormento. É assim que você se sente na sua relação com Deus? Atormentado? Se for, você não conhece o amor. Você não pode ter o Evangelho como tormento. O Evangelho é vida. Paulo diz em Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Então, ele fala, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, nós somos chamados, né? Cristo nos comprou, e aqui o ponto, a liberdade em lhe prestar obediência, não por medo servil. E na sequência, veja, ainda a confissão destaca, como isso é belo. Mas por amor o quê? Filial. E mente voluntária. Certo? Por amor filial e mente voluntária. Vamos trazer uma correção aqui, talvez em algo. Chega aqui o microfone. Uma correção aqui enquanto chega aqui o microfone. Quando a gente fala de amor filial, geralmente você faz a leitura de baixo para cima. Claro que nós temos um paralelo da paternidade divina na humana. Mas você não pode ler a paternidade divina mediante a paternidade humana. Você pode ter aspectos. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando falo de amor filial, né, por exemplo, Deus é o nosso quê? Pai. Aí você diz assim, eu não gosto de usar a expressão pai, porque eu tive um péssimo pai. Está errado isso. Certo? Aí foi uma deturpação pecaminosa da paternidade humana. Quando a gente fala de amor filial, a gente fala do amor de Deus para com seu filho. Esse é o amor filial, tanto que nós somos filhos de Deus em quem? No Filho, em Cristo. O amor filial que Cristo tem para com o Pai, esse nos é dado. Tanto que para vós, Paulo diz, é dado o Espírito do seu Filho, o qual clama o quê? Abba, Pai. Então não queira, as testemunhas de Jeová, outra seita, heresia, elas vão dizer assim, na sua casa, você é pai, o seu filho, você é maior do que o seu filho? Sim, sou. Então, como é que aqui você é maior do que o seu filho e Deus não é maior do que Jesus Cristo? Se você está fazendo a leitura errada. A paternidade divina é parâmetro para a humana, mas não a humana é parâmetro para a divina. Tranquilo? É importante a gente entender essas coisas. A gente fica, às vezes, querendo fazer leitura de baixo para cima. A leitura tem que ser de cima para baixo. Pois não? Pastor, desculpa voltar no tema anterior, ainda é relacionado ao temor. Tranquilo. Mas Jesus, em determinado contexto, ele diz que não devemos temer aos homens, que faz mal apenas ao corpo, mas temamos aquele que pode fazer mal ao corpo e à alma. Sim. Como esse texto, que aparentemente se revela mais como medo, se enquadra e se contextualiza com essa questão do sem temor? Pronto. A questão quando Jesus coloca aí, temei aquele, porque veja só, aí ele está colocando que a realidade do medo está norteando, poderia nortear os discípulos. Medo de quê? Dos males que os homens podem nos fazer. Então ele diz, não temais os que matam o corpo. Porque o medo finda ali com eles. Deus é muito maior. Ele trata com o corpo e com a alma. É esse que vocês têm que temer. Ou seja, então eu, em vez de obedecer aos homens, vou obedecer a quem? A Deus. A ideia de temor aí não é no sentido de pavor de Deus, mas compreender que Deus é mais poderoso, e isso para o crente com o coração regenerado, traz a ele admiração. A ira de Deus traz diante do coração regenerado, não a questão de pânico, mas de maravilhar-se e se prostrar diante do Senhor. Temei, porque o temor tem isso mesmo. Meu Deus, né? Como Moisés, como Isaías, ai de mim,
A glória do Senhor, claro, ela é majestosa e como Moisés fala, citado por Hebreus capítulo 12, ela é terrível, o adjetivo é esse. É terrível. Mas isso nunca chegará ao ponto de nos paralisar no amor, mas sim nos levará à reverência. Entendeu? A questão do temor, nesse contexto, eu creio, Gabriel, que vai despertar uma reverência. Eu tenho que ter cuidado. Nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Hebreus 10, 31. Isso traz diante de mim o devido respeito, mas não medo. Eu vou servir Ele porque senão Ele vai me... Não, eu vou servi-lo porque eu amo. E esse Deus, Ele é terrível. Sim, Senhor, mas Ele me ama. Então você fica nessa realidade de compreender o amor e a justiça. Se beijando aí. Olha aí. Ah, sim, o leão, né? Mas me lembro das palavras, eu lembro que eu lembro da figura, mas me lembrei. As crianças poderiam se achegar na juba do leão, mas ele é perigoso. Né? Sim. Não esquecer que ele é perigoso. Legal, né? Esse Edileuzo é legal. Você ouviu aí, Gabriel? Ou seja, a figura de Aslan, né? O leão, né? Você pode se achegar à juba do leão, mas ele é perigoso. E eu lembrei agora de outro, quando ele está indo embora no Leão, a Feiticeiro Guarda-Roupa, que fizeram até o filme, né? Em que a menorzinha Lúcia, ela fala para o senhor Dominus, né? Que é o metade cabra lá, né? Fauno, né? É porque aqui no Ceará a gente bota cabra mesmo, né? C.S. Lewis versão no Ceará aqui, né? Falar aqui para o povo que é fauno, a gente não tem fauno, falta em quem, né? Né? Era um cabra bom, né? Então ele está indo embora, aí ele fala, ele não é domesticável. Né? Ou seja, ele pode ser doce, mas ele não é domesticável. Ele é realmente poderoso, né? Então, mas por amor filial e mente voluntária. Certo? Isso aqui é importante. Olha só o texto. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos o quê? Abba, Pai. Eu ainda vou pegar a deixa dessa pergunta do Gabriel e vou trazer uma perspectiva aqui dos puritanos, e alguns dos puritanos contam esse texto aqui, que é bem interessante. Alguns puritanos entendiam que o espírito de escravidão aqui é também o Espírito Santo. Certo? Trazendo exatamente o terror. Porque primeiro, o Espírito, João 16:8, o Espírito convencerá o homem de quê? Do... Aí eu pergunto, isso não é terrível, não? O que mais? Justiça. Ó, Lutero disse que odiava. Ele disse que odiava. Como é que pode Deus dizer que é justo? E Lutero diz, e aí? Sim, tu é justo, e aí eu estou me acabando aqui. Do pecado, da justiça e do... Isso é terrível, isso deixa o homem... É esse contexto. Vamos falar. Sim. Que é mencionado ali que Deus era o terror do seu pai Isaac. Amém. Isso, verdade. Minha esposa lembrou isso recentemente. Se não fosse o terror do meu... Exatamente. Então, essa realidade nos afasta do pecado da sua santidade. Né? Então, os puritanos vão dizer, tanto que você vai ver no livro Graça Abundante para o Principal dos Pecadores, de John Bunyan, que ele vai dizer que agonizou durante muito tempo sob essa realidade do terror divino. Tanto que ele, os irmãos conhecem essa história, que ele disse que viu passar um ganso, e ele disse assim, eu queria ser esse ganso. Fiquei tão ruim que a gente não vê ganso, né? Eu vejo calango, né? Aí eu disse, eu queria ser aquele calango, pelo menos estava só confirmando as coisas. Tanta agonia, calango no sol, para ele estar tudo bem no sol, né? Sol, pino do sol, os calangos dão maior valor, e só lá. A gente sofre, luta, tudo, né? Falei para você, um dia desse a minha esposa perguntou, André, não estou aqui na luta. Como é esse negócio de dentista? Não, é uma coisa mais ou menos assim. Dentro de mim. Ela, ai meu Deus do céu, vocês não querem nem saber. Lutar com o coração, lutar com o mundo, lutar com essas coisas da vida. Né? Então, aí ele diz, mas vocês têm uma realidade filial. Né? Então ele diz, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos o quê? Abba. Ou seja,
podemos nos achegar a Deus. Cristo comprou isso para nós, Ele nos deu a sua relação com o próprio Pai. Claro que a dele é única, no sentido de não existe vagas na Trindade. É bom entender isso aí. Mas é importante entender que nós nos chegamos a Deus, por isso a importância de, no nome do teu Filho, Senhor. Por amor a teu Filho, ó Pai Celeste. E Jesus ensinar, vós orareis assim, Pai, né? Pai nosso. Isso é maravilhoso. Então a relação com Deus é uma relação de amor filial, né? E mente voluntária, certo? Não é uma questão de opressão, não é uma questão de, né? Enfim, é aquela questão realmente do espírito voluntário. É o que está no Salmo 51. Abre aí comigo, veja como isso é muito belo, né? Davi também fala sobre isso. Salmo 51, para nós caminharmos aqui para a nossa conclusão. Olha o que ele diz, né? Veja o fato aqui da ação de Deus sobre o pecado dos seus fiéis. 51:8, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então perceba aqui que ele está dizendo, né? Ele não quer uma religiosidade para inglês ver. Não tem a religiosidade para inglês ver? Você vem para a igreja e cumpre, né, o papel. Na igreja também, se eu não for os irmãos, tem irmão que é chato, viu? A gente falta 2 domingos. Como é que está? Eu estou bem, sim. Não que eu senti sua falta. Foi, eu nem senti a tua, né? Aí a pessoa, aí vem tudo assim, não, irmão, como é que está? Eu estou bem. Não, porque, ou seja, a religiosidade para inglês ver, né? Para o crente ver. Ele vem, mas não tem um espírito voluntário. De sair de casa e dizer, vou adorar Deus vivo, vou ouvir a palavra do Senhor Deus, em Cristo Jesus, meu Pai Celeste. Esse espírito voluntário de ir para a igreja, de adorar. Né? A gente sabe que nós somos a igreja, mas não tem não considera que ninguém vai para a igreja, nós vamos para o local, nós somos a igreja. Não precisa ser Caxias com essas coisas, mas o fato é que o espírito voluntário é bom demais, cantar, né? Não precisa de ministro de louvor. Vamos lá, todo mundo. Diga agora para o seu irmão que está ao seu lado. Culto aeróbico, né? Diga para o irmão que está ao seu lado. Aí o irmão está assim, eu estou sendo parado, que é isso? Deus está vivo, vamos lá, gente. Alegria, alegria. Não precisa disso. O espírito voluntário acende a chama no coração. A adoração, né? O louvor a Deus. Então, isso é muito maravilhoso, uma mente voluntária. Nós não sofremos aqui lavagem cerebral, o amor, né? Eu gosto da definição, para a gente concluir. 1 João 4,19, não é? Está escrito, nós amamos porque Ele nos amou. O amor da igreja vem por conta de Cristo. Certo? É uma fonte inesgotável. Então, você tem que orar dizendo, Senhor, me ajuda a te amar como Tu me amou, como Tu me ama. Para que esse amor fique sempre se retroalimentando. Tu em nós, né? Nós em Ti, amando o Senhor, servindo o Senhor com alegria e com prazer. Amém? Vamos para casa.